tudo bem? Seja bem-vindo à live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre rótulos. Rótulos que são os nomes que a gente dá para as coisas. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá certo? O som dá para ouvir direito? Tá ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir, gente? Tudo bem? Estão ouvindo? Olha só, eu quero conversar com vocês hoje sobre rótulos e por que rótulos é tão importante que a gente saiba sobre esse assunto. O que são os rótulos? Rótulos, gente, são os nomes que nós damos para as coisas. O que, por exemplo, eu estou sentado em uma cadeira, eu pego e chamo de cadeira simplesmente, né? Eu tenho um nome para isso. Se eu ver uma árvore, eu vou chamar de árvore. E se eu ver uma lâmpada, eu vou chamar de lâmpada. Consegue entender? São simplesmente os nomes que nós damos para essas coisas. E por que nós fazemos isso? Evolutivamente foi muito importante que a gente conseguisse generalizar as coisas, porque se a gente não generalizasse, a gente não ia conseguir, imagina, nem abrir uma porta. Porque se a gente nunca tivesse visto aquela porta exatamente, nós nunca saberíamos como abrir ela. Precisaria que alguém nos ensinasse a abrir aquela porta. E se nós já vimos outras portas e damos rótulos, nomes, generalizamos essas coisas, nós conseguimos ver uma porta que nós nunca vimos na vida e abrir ela. Por quê? Porque tem uma maçaneta, você gira a maçaneta, empurra, a porta abre. Bem simples, não é? Por isso nós precisamos desses rótulos, dessa generalização. Mas qual que é o problema com eles? Quando eles começam a ficar perigosos na nossa vida? Quando nós começamos a atribuir coisas que não são de fato daquele local. Isso acontece muito, por exemplo, com profissões, né? Ser médico é uma coisa, ser um secretário é uma coisa diferente, ser professor é uma coisa, ser astronauta é uma outra coisa. Consegue perceber que cada uma das palavras que nós temos, cada um dos adjetivos que nós temos, eles nos trazem memórias, eles nos trazem conceitos. Nós temos fixados dentro da mente muitos conceitos sobre o que é cada coisa. Isso é bom, isso é ruim. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Nós somos uma máquina de ficar fazendo isso o tempo inteiro. Nós fazemos e fazemos e fazemos isso de novo. E aí, nós criamos uma cultura como se fosse de produtos de prateleira. Imagina assim, quando eu vou comprar alguma coisa na prateleira, eu olho a marca, eu olho as características, eu olho o preço. E aí, quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós ficamos olhando esse produto de prateleira. Quais são as atribuições dessa pessoa? O que essa pessoa pode trazer para mim? E aí eu fico naquele mercado, né? Quanto que eu pago por me relacionar com essa pessoa? Qual que é o meu valor? Para quando eu chegar próximo dessa pessoa, eu vou soltar aquele caminhão de coisas. Eu sou isso, eu sou aquilo outro e por aí vai. Consegue perceber? Tudo isso está embutido nos nossos conceitos, né? E quando nós começamos a categorizar cada uma das pessoas, nós começamos a ter alguns problemas. E esses problemas, quando eles são mais graves, mais complexos um pouco, nós começamos a chamar eles de preconceitos. Preconceitos, o que é? O que é um preconceito? Eu crio uma imagem na minha cabeça de alguém. A tal pessoa é desse jeito. Tais pessoas são desse jeito. E aí eu pego aquele grupo que eu não conheço direito, porque se eu conhecesse tudo profundamente, eu com certeza ia gostar daquele grupo. Tenha certeza disso. Se você não gosta de alguém, é falta de habilidade de ver realmente aquele interior. Como eu generalizo isso, eu começo a ter preconceito com aquela pessoa. Então, a hora que eu vejo ela ou aquele tipo de pessoa, eu já tenho aquela memória ruim.
Aí a gente conecta com os rótulos. O que são os rótulos? Aqueles preconceitos que eu tenho, aquelas ideias prévias que em determinado momento me ajudam, só que em outro determinado momento me atrapalham. Então, eu penso naquela pessoa ou naquele estereótipo de pessoa e penso, ixi, tal pessoa é assim, a outra pessoa é assim e tal pessoa é assim e por aí vai. Consegue perceber? E isso é onde nós vamos ter problemas com outras pessoas, certo? Só que o que acontece? Tem uma coisa muito peculiar que acontece quando nós atribuímos rótulos para as outras pessoas. A gente atribui rótulos. Então, pessoa alta é desse jeito, pessoa baixinha é de outro. Pessoa gorda é de um jeito, pessoa magra é de outro. Consegue perceber? Você tem alguma coisa dessa na sua cabeça? Muito provavelmente você tem, porque não tem como fugir disso completamente assim. Nós sempre temos certos níveis. E aí, como eu tenho rótulos, como eu dou nomes para as coisas, né? Eu dou nome para a pessoa que é rica e eu dou nome para a pessoa que é pobre. E eu vejo esses conceitos, né? O rico aproveita mais a vida, o pobre sofre mais. E tananã, certo? Quando nós categorizamos os outros e ficamos categorizando os outros, nós categorizamos a nós mesmos. Aí que tá, tudo que vai e volta. Então, se eu ponho rótulos nas pessoas à minha volta, nas coisas, nas situações, eu vou usar as mesmas coisas para mim. Então, se eu vejo uma pessoa pobre e vem na minha cabeça que uma pessoa pobre sofre muito, eu vou ter um medo gigantesco de ser pobre. Se alguém insinuar que eu sou pobre, eu vou ficar uma arara, eu vou ficar uma fera, eu vou brigar com essa pessoa, porque eu não quero ter esse rótulo negativo na minha cabeça atribuído a mim. Consegue perceber? Como que essa situação pode ser muito complexa na nossa vida. Então, todo esse rótulo que está na nossa cabeça vai ditar a forma com que nós levamos a vida. Porque se eu sou guiado por rótulos que são bons e rótulos que são ruins, então ter sucesso na vida é ser doutor, é ser médico, advogado e sei lá o quê. E o que é não ter sucesso na vida? Não ter sucesso na vida talvez seja ter uma profissão mais simples, né? Geralmente o pessoal dá exemplo de ser professor, né? Que é uma classe que passa por tantos problemas. Então, se você, nesse exemplo, tá, gente? Se você acaba virando um professor, você foi mal sucedido na vida. Se você virou um médico, você é bem sucedido na vida. E vê que coisa pobre, que coisa simplória, uma coisa estúpida, como se todas as pessoas que tivessem um emprego X fossem felizes e todas as pessoas que tivessem um emprego Y fossem infelizes. Você acha, sinceramente, na sua vida que isso faz sentido completamente? Eu sei que o meio externo, ele influencia as nossas coisas, mas ele não determina. Então presta atenção nisso. As coisas que estão à nossa volta, a forma que nós vemos o mundo, ele pode ser muito diferente. Então, quando eu começar a saber bem quais são os rótulos que estão na minha cabeça, e se eu começar a me livrar deles, eu tenho uma vida mais tranquila, mais leve, mais de boa. Porque imagina que se uma situação acontece, eu não vou trazer todo aquele medo para mim. Quando alguém me falar ou me xingar da palavra X, você é isso, eu não vou trazer toda aquela carga. Eu vou ter como um nome. Um nome simplesmente sem atribuições, sem fantasiar que aquilo é muito ruim, sem fantasiar que aquilo é muito bom. A gente vive nesse joguinho da nossa mente que poucas das coisas são realmente reais. A maior parte da nossa vida é fantasia. É fantasia que fica na nossa cabeça e nós ficamos martelando aquilo de novo, de novo, de novo e de novo. Consegue perceber isso? E nós falamos sobre rótulos, sobre esses nomes que nós damos para as pessoas.
Eu espero ter conseguido convencer um pouquinho você que se você tiver esses rótulos, esses conceitos prévios dentro da sua cabeça, você vai sofrer muito mais e vai fazer as pessoas à sua volta sofrerem muito mais. E como que nós nos livramos disso, né? Qual que é a fórmula mágica? Bem, fórmula mágica, primeiro que não existe fórmula mágica, não é? Mas eu quero dar para você algumas dicas, algumas formas. 3 pontos. Primeira coisa, gente, a gente tem que ter consciência. Consciência que nós estamos rotulando as coisas. Consegue perceber? Consciência disso. Se você está assistindo isso aqui até agora, significa que você já tem alguma consciência, já tem um interesse e começa a se despertar para querer saber alguma coisa sobre isso. E no nosso dia a dia, como que nós podemos fazer? Olhar, ter consciência, ver. Olha, quando vem a palavra concurso público na minha vida, eu fico feliz ou eu fico triste. Quando alguém me fala sobre trabalhar 40 horas por semana, 44 horas por semana, o que que vem na minha cabeça? O que que eu penso sobre isso? E começar a ter consciência disso. O que que isso pode trazer de efeitos na minha vida? Então eu começo a prestar atenção nisso. E aí, a segunda forma é fazer um jogo. Você gosta de jogo? A gente pode fazer como se fosse um jogo aqui. E imagina, por exemplo, a sua comida favorita. Você tem uma comida favorita? Pensa nessa comida favorita, pensa nisso que você gosta. Pode ser chocolate, um doce, pode ser um prato salgado, qualquer coisa, a comida da sua avó. Aí você pensa nela, tá? Agora você fala o seguinte: essa comida é horrível. Odeio essa comida. A pior coisa que tem no mundo é essa comida. Bem, consegue falar isso? Consegue perceber isso? Muito provavelmente a sua mente vai falar: não, tá errado, eu gosto dessa comida, essa comida é boa, é mentira, é ruim, tá errado esse negócio, tá errado, porque essa comida é muito boa, ela é boa demais, e eu não posso acreditar tão boa que essa comida e essa pessoa tá falando que é ruim. Consegue perceber? Essa pessoa, você mesmo na sua cabeça. Consegue perceber que esses conceitos estão gravados lá dentro? Nesse joguinho a gente consegue perceber os nossos próprios rótulos dentro da nossa cabeça. E aí a gente pode fazer o contrário, né? Faz o contrário e pensa numa coisa que você não gosta mesmo. Você não gosta, sei lá, de jiló. Eu adoro jiló. Se você não gosta de agrião, ou de salada, ou você não gosta de chocolate amargo, qualquer coisa. Pensa nesse negócio e agora você se imagina falando o seguinte: eu adoro essa comida, eu amo essa comida, demais, demais, demais. Consegue perceber? Gente, você tá vendo? Consegue perceber? Dani, Enlari, nossa, eu não sei ler esse nome. Natália, consegue perceber? Percebe que se eu falo que eu não gosto dessa comida, que eu gosto dessa comida e na verdade a minha mente diz que não gosta, eu crio um conflito. Conflito? Consegue perceber? Tem um problema lá dentro. E aí nós começamos a perceber que isso é verdade dentro da nossa cabeça. Começamos a perceber que as palavras têm pré-determinação lá dentro. A gente determina que vai fazer aquela coisa e se alguém falar uma coisa diferente, a gente vai rebater, a gente vai ser do contra. E eu vou falar que isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. E aí a vida fica pesada, fica complicada, porque se eu determino na minha cabeça que isso é bom, isso é ruim, quando as coisas forem acontecendo na minha cabeça, quando uma coisa acontecer ou quando ela estiver acontecendo, for para acontecer, quando eu pensar naquilo, eu já vou ter todo aquele tormento na minha cabeça. Já vou ter todo aquele problema. Consegue perceber? E aí, o problema nem aconteceu ainda, eu já tô sofrendo por causa daquilo. Eu tô sofrendo, às vezes a coisa nem aconteceu e eu fiquei sofrendo. Eu fiquei sofrendo. Consegue?
Vê isso na sua vida. O que é o terceiro ponto? Terceiro, gente, é uma técnica que vem lá do livro do Poder do Agora. Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro fantástico. Com certeza um dos livros que mudou a minha vida. Gente, observar as coisas sem dar nomes para ela, sem julgar. Então, você sai na rua, você vê uma árvore, tenta na sua cabeça não simplesmente falar, uma árvore e passa reto. Não, você olha para ela. Olha simplesmente sem nomear, olha para o tronco, para as folhas, olha para a tonalidade, olha para o tamanho das folhas daquela árvore, olha para a coloração, a quantidade, tem muitas folhas, tem poucas folhas. Faça isso com as coisas à sua volta. Você vai perceber que muitas das coisas nós não precisamos dar nomes para aquilo. Não precisa dar nome. As coisas simplesmente são. E se a gente deixar isso realmente em aberto, a gente simplesmente viver como se as coisas nem fossem boas, nem fossem más, nem fosse isso, nem fosse aquilo. Eu nem gosto disso, nem não gosto. As coisas ficam mais tranquilas, mais leves, mais calmas. Aí a nossa mente, quando aquela ideia vier na nossa cabeça, eu já não vou ficar pensando e tudo aquilo. Entende? Consegue perceber isso na sua cabeça? Então, gente, esses rótulos, eles são muito prejudiciais. E nós vivemos sempre nomeando todas as coisas. Quem que não diz que gosta da comida X e odeia a comida Y? Não é verdade? Todo mundo tem comidas preferidas, comidas que não gosta, todo mundo gosta de um lugar, não gosta de no outro. E sofre muito só com a ideia de ser obrigado a fazer isso ou ter que ir naquele lugar, não é? Você gosta de pegar uma fila do banco de uma meia horinha? Gosta? Talvez você goste, talvez não goste, mas a ideia é que talvez eu fale fila de banco para vocês, você já fique pensando nela e na verdade a fila de banco nem exista. Eu vou falar para você pagar ela pelo celular, tá? Consegue perceber, gente? Olha só. Muito obrigado por ter ficado comigo nessa live. Ela vai ficar disponível lá no YouTube amanhã no final da tarde eu vou colocar essa live também lá. Se você quiser ver de novo, se você quer indicar para algum amigo, se você não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve porque lá eu consigo fazer um conteúdo mais longo um pouquinho, né? Parecido com essa live, mas mais bem pensado, mais editado. E aí eu consigo ajudar você a mudar um pouco a sua mentalidade, a ser um pouco diferente, a melhorar, porque esse Instagram, essa conta, o YouTube, eu fiz para ajudar pessoas, né? Eu quero ajudar você a mudar um pouco, mudar o jeito que você pensa a sua vida, mudar um pouco as coisas da sua vida, tá certo? Então, gente, muito obrigado. O que está escrito? Cheguei agora, não vai ficar daqui a pouco, 24 horas, vai ficar disponível aqui, tá, Ivete? Vai ficar disponível para você e a partir de amanhã você pode assistir essa mesma live completa lá no YouTube, em outro formato até mais confortável, porque eu filmei com outra câmera, então lá vai ficar com a imagem comprida assim, tá certo? E não esticada, fica um pouquinho diferente. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um prazer ver vocês todos aqui reunidos nessa live e até a próxima, gente. Lembre que as coisas estão só começando. A vida nesse ponto está só começando, então a gente tem muita coisa para fazer na vida ainda. Tá joia? Um forte abraço, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Tá joia? Eu vou indo nessa. Tchau!